Bom dia, o meu nome é Joaquim Schunkschaffer, eu sou um aluno do 8º ano da Escola Baquita e produzirei um podcast sobre O Meu Pé de Laranja Lima, comparando o filme com o livro. Este trabalho foi proposto pela professora Juliana de língua portuguesa com o objetivo de ampliar o repertório de leitura, comparar a obra original escrita com o filme produzido, posteriormente produzindo análises, comentários e reflexões e compartilhar interesses sobre o estudo. O livro, como eu disse, é Meu Pé de Laranja Lima. O autor dele é José Mauro de Vasconcelos. Ele nasceu em 1920, dia 26 de fevereiro, e morreu em 1984. O livro Meu Pé de Laranja Lima é um livro que conta a história de Zezé, um garoto de uma grande família. Se eu não me engano, ele tinha 5 a 6 anos. O livro ele é muito profundo. Ele trata de temas como a dor, onde Zezé, nosso personagem principal, descobre a dor, tanto que é um texto que está... uma frase que está no livro. Bom, como eu disse, ele conta a história de Zezé. Então, Zezé, ele é um garoto de 5 anos, que vai fazer 6, e ele é um garoto muito pobre, junto com a família dele, que, como a família dele chama ele, é um garoto do diabo. Ou seja, é um moleque muito travesso e muito endiabrado. Ele faz tudo de ruim e a família sempre bate nele como consequência. O livro, ele conta, como eu falei. Então, o Zezé, ele tem uma família grande, composta pelo seu pai, sua mãe, sua irmã mais velha, um irmão do meio e seu irmão mais novo. O Zezé, ele tem um grande sonho, que é sair daquela cidade. Ele quer sair do lugar onde ele é para poder ser uma cidade grande e viver uma vida que ele queira. Uma vida que não seja sofrida, porque ele fica muito triste que ele é pobre, junto com a família dele. E daí, no primeiro capítulo, ele mostra Zezé aqui no... como é que fala? No Natal. Ele primeiro conta a impressão de Zezé, que fica muito triste por causa que não tem o Natal. E tanto que nessa primeira parte, ele comenta várias coisas, iniciando, como se fosse uma apresentação dele e da primeira parte do livro, porque o livro ele é dividido em 2 partes. Essa primeira, eu diria que é uma introdução, porque ela conta como o Zezé é e conta como que ele vai evoluindo ao decorrer da história. Ele vai evoluindo de um jeito profundo, percebendo muito sobre a dor, a perda, as questões sociais, etc. Assim. Nesse primeiro capítulo, a gente tem alguns pontos importantes, como o Natal, porque é uma demonstração de como o Zezé desejava ter um dinheiro grande. Um dos sonhos dele é que ele queria ter dinheiro para a vida dele não ser ruim. Ele não achava necessariamente a vida dele ruim, mas ele queria que a vida dele fosse boa. Daí, um dos principais momentos é que a Zezé e sua família vão se mudar de casa. A casa que eles mudam tem um pé de laranja lima. Nesse lugar, o Zezé usa sua imaginação para dar vida ao meu pé de laranja lima, brincando de cowboy. Junto com o pé, eles aprendem muitas coisas juntos, como amizade e tudo que Zezé escuta, ele conta pro pé de laranja lima como se fosse seu grande amigo, porque era. Então, ele, como disse, ele é um garoto muito endiabrado. Ou seja, ele apronta muito mesmo. Então, essa relação da família dele não é muito boa, infelizmente. Ele sofre muita agressão em casa por fazer coisas e, pelo menos, ele é protegido pela irmã mais velha dele, Glória, que é um apelido de Godoia. Eu não sei qual, se Godoia é o apelido de Glória. E tem esse conflito com a família dele, porque Zezé é um garoto pequeno que sofre muita agressão em casa por causa que ele é muito travesso e muito etc. Só que ao redor do livro, ele vai
tipo, virando um garoto melhor, porque ele vai tendo noção da dor, dos sonhos dele, da pena, ele começa a sentir emoções que fazem ele evoluir. A primeira parte, eu diria, como eu disse, é pra apresentar os personagens, mostrando um pouco mais a personalidade de Zezé, para ir para a parte principal do livro e apresentar o personagem Portuga. Principalmente, Portuga é um cara chamado Português, que também é o apelido de Manuel Valadares. Apelido mais ou menos, né? Porque não tem como gerar português de Manuel Valadares, mas é como conhecem ele. Pelo que eu entendi, ele é um cara rico, bem rico da cidade, que um momento, Zezé e seus amigos fazem uma brincadeira, que eles chamam de moscegar. O que é fazer isso? Eles sobem na traseira do carro e vão indo com o carro, sendo que o motorista não percebe que eles estão lá. Só que daí, o Zezé, o que acontece? Ele tenta fazer isso no carro do português e ele acaba percebendo e acaba humilhando o garoto na frente de todos os amigos dele no meio da rua. Só que daí, depois disso, quando ele volta pra casa, ele corta o pé com um vidro. E quando ele vai pra escola, com o pé completamente, tipo, manco, o português, ele percebe isso e fala que vai ajudar o garoto pra ir pra escola. Só que ele decide que vai, no meio disso, que vai levar ele pro médico. E lá ele toma vacina e nesse momento começa uma grande amizade entre o português e o Zezé. Eu vou resumir bastante, porque eu não quero dar spoiler pro livro, tanto que um dos principais objetivos desse podcast é indicar o livro. O livro, ele é muito bonito mesmo. Ele retrata muita amizade entre o Zezé e o Portuga, assim, em Portuga é o apelido que Zezé dá pra ele, junto com várias pessoas lá de um bar. Então, eles começam a fazer uma grande amizade juntos, vendo muitas coisas importantes, etc, etc. E ao redor disso, uma coisa que eu acho muito importante que o livro me conta é como o Zezé ele amadurece ao redor da história. Ele percebe, justamente como eu disse várias vezes, o que é a dor. Portanto, ele vai sentindo isso, que ele é muito injustiçado na casa. Com a amizade do Portuga, ele vai também percebendo isso. Ele vai, entende? Tipo, ele vai sentindo que a vida é muito mais do que algo comum, assim. Então, ele sente muito durante a história. É uma história muito dramática, mas de um jeito que não é ruim. É realmente uma história triste que aprofunda o Zezé nos sentimentos que ele sente ao redor da história. Então, eu não vou falar muito do livro, porque eu quero indicar o livro. Eu acho que o livro ele é muito bonito, ele é muito marcante. Eu indico muito ele, porque apesar de não ser, obviamente, um livro que, tipo, crianças, assim, gostariam de ler, tanto que eu tenho 12 anos, estou fazendo trabalho na escola, eu indico ele porque ele é muito bom. Ele é triste, ele é muito pensativo, ele é refletivo, ele aprofunda os personagens, aprofunda o Zezé na vida e etc. Seguido do livro, eu vi o filme. O filme, ele conta mais ou menos a mesma história, obviamente tirando algumas partes, porque um filme é um filme. Então ele não vai conseguir colocar todas as partes. Ele conta... Uma coisa que eu senti muito no livro é que o livro, ele tem a primeira parte, a boa da primeira parte é contando sobre a mudança e o pé. Eu diria que mais no final, o Portuga vira uma pessoa importante. Só que ao mesmo tempo ele vira uma pessoa muito importante. No filme, desde o início do filme, Portuga é uma pessoa importante. Ele é uma pessoa importante, então o filme eu senti que ele retratou um pouco menos da vida do Zezé. Tipo, as impressões dele. Não, então, porque retratar ele retratou. Só que ele retratou menos do que o livro. Ele focou muito no Portuga, eu acho que ele podia focar um pouquinho mais no Pé de Laranja Lima. E sobre algumas cenas que eu acho que poderia ter, algumas cenas o filme omitiu ou acrescentou em vez de colocar algumas que eu diria que é importante. Por exemplo, uma cena do livro, lá no topo do livro, é que ele sai com o irmãozinho dele. Acho que é Lucas o nome dele, eu não lembro agora.
Espero que seja. Então, tipo, quando ele vai lá, eles estão. Então, tipo, ele tá lá com o irmãozinho dele. E eles querem ir até um lugar pra comprar uma. Porque tá tendo uma liquidação de vários brinquedos. Acho que um brinquedo só, não me lembro ao certo. E essa cena, eu considero essa cena bem importante pro amadurecimento do Zezé. Porque ele tem uma figura muito. Não paterna, mas cuidadora com o irmãozinho dele. Então ele percebe, assim, que, tipo. Então, ele justamente percebe que a vida não é muito fácil. Ele tem que cuidar das pessoas. Ele é pobre, ele não consegue, ele precisa ser forte. Uma das cenas também que tem livro no filme é que quando ele vai no Natal, isso, tipo, ele promete pro irmãozinho dele que ele vai comprar um presente. Se eu não me engano, no livro ele ganha, antes disso, do livro, ele ganha um brinquedinho assim, um cavalo de pau, e dá pro irmão. No filme isso não acontece. O irmão só não ganha um presente de Papai Noel. Eu não sei se isso é no Natal, no certo, que eu falei do livro agora. Mas ele ganha um presente, o irmãozinho. E daí, quando ele fala isso, ele fala que assim, que, tipo, que droga ter um pai pobre. E é uma cena muito importante pra ele entender o que, tipo, que não é bom, que, tipo, assim, embolei um pouquinho. Porque, tipo, tudo isso, o livro inteiro, tem a ver com o aprofundamento do Zezé. E daí, tipo, essa cena que ele e o Luiz, acho que é Luiz, gente, eu tô com dúvida mesmo, eu acho que é Lucas ou Luiz, desculpa. Eles vão pra lá, o lugar tentar pegar, e acabou tudo, e eles ficam muito tristes, e o Zezé, ele percebe que ele tem que ser uma figura pro irmãozinho dele, ele tem que ser mais forte. Então, tipo, eu acho uma cena que o filme poderia ter colocado. Apesar do filme ser um filme, eu acho que ele deveria ter colocado essa cena, sabe? Não ia cortar muito, não ia demorar muito. Eu acho que essa seria uma cena importante. Eu acho que senti tipo, que faltou um pouco de aprofundamento nos personagens durante o filme. Mas eu recomendo muito os dois. Os dois são bons. Em minha tese, assim, na minha opinião, o livro ele é mais fiel. Uma das vezes o livro é sempre mais fiel, mas às vezes algumas coisas eu ainda prefiro o filme. Mas eu recomendo mais você ler o livro para depois ver o filme, porque o livro ele tem uma aprofundação muito maior. Ele consegue, tipo, escrever com palavras, né? Como que é a sensação do Zezé, o amadurecimento dele, amadurecimento dele, amizade com Portuga, etc. Então, eu recomendo muito o livro. Eu leria, se eu fosse você, eu leria o livro muito. Eu também veria o filme. O livro não é nada mal, ele é curtinho, 200 e poucas páginas, né? Também não é muito curtinho, mas para alguns livros de 300, 500, por exemplo, Código da Vinci, eu acho que ele é um livro curto, ele é fácil de ler, não tem palavras difíceis. Eu recomendo muito. O livro é bom e tchau.